Você já parou para pensar que a vida é como uma casa, repleta de tarefas a serem cumpridas? Poucas vezes separamos tempo para refletir naquilo que é verdadeiramente importante. Em meio a estes afazeres diários, alguma vez você já teve tempo para parar e pensar em Deus? Quem Ele é? Como Ele trabalha? Sabe, muitos dizem: eu não acredito em Deus porque não o vejo. Embora Deus não se revele aos nossos sentidos, isto é, nós não podemos vê-lo, tocá-lo, nem ouvi-lo, Ele nos deixou evidências suficientes que comprovam a sua existência. Basta olhar a terra, o céu, o mar, as maravilhas do nosso corpo e a ordem do universo. Quanta perfeição! Tudo isso reflete um Deus inteligente, um Deus de ordem e beleza, que comunica sabedoria a todo o tempo. Alguma vez você já se perguntou quantos deuses existem? Efésios 4:6 afirma o seguinte: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Ou seja, a Bíblia afirma com contundência que só existe um Deus. E qual é a natureza desse Deus? São João 4:24 diz: Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Portanto, Deus não pode ser tocado, não pode ser apalpado. A sua natureza é espiritual. Ele está tão alto como os céus estão. Se preocupa esse Deus com os teus problemas? Salmo 40, 1-3 diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Em outras palavras, se você neste momento se está sentindo sozinho, abandonado, triste, ferido, machucado, pode ter certeza que esse Deus maravilhoso, cuja natureza é espiritual, esse Deus único do universo, se preocupa de você como se você fosse a única pessoa que existisse neste mundo. Quais são as três manifestações desse Deus? Mateus 28:19 afirma: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui entramos no mistério da Trindade, porque a Bíblia afirma que só existe um Deus, pero este texto que acabamos de ler afirma que dentro desse Deus há três pessoas que pensam, sentem e agem da mesma maneira. Essas três pessoas são Pai, Filho e o Espírito Santo. Vamos um pouco para atrás na criação. Qual foi o papel de Deus na criação do universo? Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é o princípio de tudo. Sem Ele, nada do que hoje existe existiria. A vida é uma expressão do amor de Deus. Portanto, na criação, Deus exerceu o papel de Criador. Vejamos agora algumas das características de Deus. Primeiro, Ele é Espírito. São João 4:24 diz: Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Segunda característica, Ele é eterno. Isaías 57:15 afirma: porque assim diz o alto e o eterno excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo.
num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Ele habita na eternidade. Ele é eterno. Eternidade quer dizer algo que não tem princípio nem tem fim. Deus não tem passado nem futuro. Deus somente tem presente. Ele é um eterno presente. Terceira característica, Deus não muda. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Que bom é saber que teu Deus não muda. Se Ele não muda, as suas promessas também não mudam. Então você pode confiar num Deus que é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Quarta característica, Deus é perfeito. Mateus 5,48 afirma: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Perfeição. Neste mundo em que vivemos, um mundo de imperfeição, de dor, de tristeza, de miséria, de morte, num mundo onde as coisas nunca saem como nós gostaríamos que saíssem, como é bom saber que temos um Deus perfeito, um Deus que não erra. Por trás de todos os acontecimentos, que aparentemente não tem explicação, existe um Deus que nunca falha, porque é um Deus perfeito. Quinta característica, Deus é sábio. 1 Coríntios 1,24 diz: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Deus é sábio. E é bom sabermos que temos um Deus sábio, porque num momento de indecisão, quando você não sabe para onde ir, que decisão tomar, e muitas vezes da decisão que você vai tomar depende não somente sua vida ou sua morte, sino a tristeza e a desgraça de muita gente querida, é bom saber que podemos ir a nosso Deus, porque esse Deus é sábio e dá sabedoria a quem solicita. Sexta característica, Deus é santo. Éxodo 15:11 diz: quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? E quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, operando maravilhas? Deus é santo. Sétima característica, Deus é a verdade. Jeremias 10:10 diz: mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor estremece a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Seguinte característica, Deus é misericordioso. Salmo 86:15 afirma: mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e benigno, longânimo e abundante em graça e em fidelidade. Agora, como se revela esse Deus maravilhoso? Se revela de três maneiras: pela natureza, pela Bíblia e através do Senhor Jesus Cristo. O maravilhoso de tudo é saber que Deus é o nosso Pai. Está sempre preocupado por nós. Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse Deus maravilhoso nos apoia sempre com sua misericórdia. Jeremias 31:3 diz: de longe o Senhor me apareceu, dizendo: pois com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. Esse Deus maravilhoso também busca consolar-nos em todo momento. Segundo aos Coríntios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. E agora? Agora você precisa respeitar o seu nome. Você precisa obedecer à vontade dele. E você precisa colocar ele em primeiro lugar. Que Deus te abençoe. Porque, ó Pai, tantas dúvidas vêm a mim, o mistério do existir. Pergunto, ó Pai,
Acredito em ti, ó Pai. Embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei. Acredito em ti, Pai. É comum pessoas que se amam se comunicarem através de cartas de amor. Todos nós apreciamos este tipo de carta. Quando recebemos uma mensagem assim, nosso coração se enche de alegria, não é verdade? A Bíblia é justamente isso, uma carta de amor de Deus para nós, desde o Gênesis até o Apocalipse. Uma mensagem vinda diretamente do coração do Pai. Que privilégio, não é? Nesta carta, Deus, o Criador, nos oferece uma mensagem de esperança e muita felicidade, além de conselhos que nos ajudam a viver uma vida feliz e bem melhor. Você sabe como a Bíblia foi escrita? O Espírito Santo preparou certas pessoas para que recebessem a comunicação das verdades divinas. Assim, ficou estabelecida uma união entre o agente divino e o humano. Portanto, a Bíblia é a verdade divina expressa em linguagem humana. Nela, encontramos o amor e a vontade de Deus para a nossa vida e a fórmula mágica para sermos felizes. E para facilitar o nosso estudo da mensagem de Deus, a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos ou versos. Você quer conhecer um pouco mais sobre a Bíblia? Este estudo vai ajudar. ¿Quién inspiró a los escritores bíblicos? Segunda de Pedro 1:21 diz: porque a profecía nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus foram movidos pelo Espírito Santo. Quer dizer, a Bíblia só tem um autor, o Espírito Santo. Claro que existem 40 escritores. Moisés, que escreveu o Gênesis, é o primeiro, e São João, que escreveu o Apocalipse, é o último. Mas por trás de todos eles estava o único autor da Bíblia, que é o Espírito Santo. Eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. O interessante de tudo é que entre Moisés e São João havia 1500 anos de separação. Moisés não conheceu João, João não conheceu Davi, Davi não conheceu Paulo, Paulo não conheceu Daniel, Daniel não conheceu Mateus. E, no entanto, se você ler a Bíblia, vai perceber que há uma unidade de mensagem, de pensamento. É como se um só homem tivesse escrito, ou como se os 40 um dia tivessem se reunido e tivessem dito: você escreve de aqui até aqui, depois ele de aqui até aqui e depois eu de aqui até aqui. Esse é um dos argumentos poderosos em favor da inspiração da Bíblia, porque tendo sido escrita por 40 escritores que não se conheceram entre si, a Bíblia tem uma única mensagem, e isto é devido a que esses homens escreveram a Bíblia sendo movidos pelo Espírito Santo. Agora, com que podemos comparar a Bíblia? Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vivemos hoje em dias de escuridão, de trevas morais, trevas espirituais. O ser humano não sabe para onde ir. O ser humano muitas vezes não sabe qual é a decisão correta que deve tomar. Outro dia uma pessoa dizia:
Eu tenho que decidir, e a minha decisão não tem que ver só comigo. Se eu decidir errado, muitas pessoas inocentes na minha volta vão sofrer. Bom, nesses momentos, como é bom saber que a Bíblia é como uma lâmpada, como uma luz que ilumina teu caminho. Se você recorrer à Bíblia para buscar conselho divino, com toda certeza você vai encontrar a luz que precisava para tomar a decisão certa. E o que a gente recebe quando estuda a Bíblia? 2 Timóteo 3,16 afirma: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Sabe, você indo para uma universidade pode acumular conhecimentos humanos para sobreviver nesta terra. Mas quando você busca os ensinamentos bíblicos, você acumula sabedoria, equilíbrio. Porque a Bíblia não diz somente aquilo que você quer ouvir. A Bíblia repreende, corrige, te instrui no caminho correto, te leva pelo caminho da vida, te mostra o caminho que vai ser o caminho da tua felicidade. Que outras bênçãos você recebe quando estuda a Bíblia? Romanos 15:4 diz: porquanto tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, outras duas bênçãos que você poderia receber da Bíblia são consolo e esperança. Como é bom abrir a Sagrada Escritura quando a gente se sente ferida, machucada, quando a gente se sente sozinha, rejeitada. Abrir a Bíblia e ouvir palavras maravilhosas de um Deus que te ama, de um Deus que não te abandonou, de um Deus que se preocupa por teus problemas. E isso gera esperança. Não esperança no sentido de que tomara que um dia aconteça, mas esperança no sentido de que, embora tudo está escuro à tua volta, você tem a certeza de que não estás sozinho. Deus está a teu lado. E quanto tempo vai durar a Bíblia? Isaías 48 diz: seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Ou seja, tudo pode passar no mundo, mas os ensinamentos da palavra de Deus nunca acabarão. E agora? Agora, depois de conhecer a palavra de Deus, Ele espera que você leia a Bíblia todos os dias. Deuteronômio 17:19 diz: e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, e a guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, a fim de os cumprir. Em segundo lugar, Deus espera que você pesquise as verdades que a Bíblia apresenta. São João 5:39 diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas os que dão testemunho de mim. Não há maneira de você conhecer Jesus se você não estudar a Bíblia. Em terceiro lugar, Deus espera que você aceite suas orientações com alegria. Você será o único a beneficiar-se com as maravilhas que você aprenderá com a leitura da Bíblia. Finalmente, Deus espera que você pratique o que a Bíblia ensina. Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo.